Bom dia, amigos! Bom dia! Estamos aqui mais um dia juntos, sendo edificados pela palavra de Deus. Vamos fazer uma oração apresentando ao Senhor a nossa vida, o nosso coração? Pai, é no nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, que nós estamos na tua presença nesse dia, Pai, consagrando o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida ao Senhor, amanhecendo já na graça do Senhor. Queremos que o Senhor tenha liberdade no nosso coração nesse dia. Nós consagramos ao Senhor o nosso dia, que seja um dia abençoado, que seja um dia de boas notícias, como está escrito na tua santa palavra. Esse é o dia que fez o Senhor e nós queremos que será dia de vitória, dia de realização, dia de louvor e adoração ao Senhor. Obrigado, Senhor. O nosso coração está aberto. Fala conosco em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Estudando então Provérbios 31, versículo de número 12, ainda vendo sobre versículo 12, que fala que a mulher virtuosa, ela faz bem ao seu marido. Diz assim, ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então nós vimos que ela é uma mulher bondosa, né? Que é parte do DNA, da essência dela, que ela dá aquilo que ela tem e ela não fica esperando receber, mas ela recebe de Deus, porque bom é o Pai, Jesus disse, né? Ela recebe do Espírito de Deus, porque bondade é um fruto do Espírito Santo, e ela faz bem para o seu marido. Irmã Dani, de que maneira que eu posso fazer o bem para alguém? Uma maneira linda de nós fazermos o bem, seja para o marido, seja para a esposa, seja para os filhos. Eu acho que uma das maneiras mais lindas de nós amarmos uma pessoa é orando por ela, é intercedendo por ela, é apresentando ela diante de Deus. Então eu gostaria de fazer com você, né, nesse dia, um propósito de oração. Eu tenho aqui comigo algumas folhas, né? Eu tenho aqui comigo a minha caneta, e nós precisamos ser pessoas de oração. O que a oração é? A oração é a maneira que nós nos relacionamos com Deus. Oração é a maneira que nós falamos com Deus, né? Para nós termos intimidade, afinidade, né, com Deus, nós precisamos tirar tempo conversando, falando, abrindo o coração, ouvindo também de Deus. Como é que nós ouvimos a Deus? Ouvimos aquele testemunho, né, interior no nosso coração, nos lembrando pela palavra, fazendo aquela palavra, aquele versículo arder, né, incendiar ao nosso coração. E é dessa maneira que nós temos vida espiritual, né? Então eu posso dizer que a oração, ela é como o oxigênio da nossa vida espiritual. A oração é a conversa com Deus, né? E é diante de Deus que nós mudamos e que nós somos transformados, e é em oração que as circunstâncias ao nosso redor, elas são transformadas, né? Então você, mulher que quer honrar o seu marido, não fica reclamando dele, né? Não fica falando para a mãe, para o pai, para os irmãos, né? Não fica falando para outras pessoas pelas costas do teu marido. Mas se você tem alguma queixa, se tem alguma reclamação, se algo precisa melhorar, lembrando, todos nós precisamos melhorar, precisamos ver aquilo que nós mesmos precisamos mudar, não ficar só apontando o erro dos outros, mostrando que o outro precisa mudar, mas a obra começa em nós. E por que isso é importante? Eu falando, né, que a oração, nós somos transformados na oração. Se você for estudar o livro de Salmos, quantas vezes o salmista entrava
na presença de Deus, em oração, angustiado, perturbado, aflito, né? Com a alma muitas vezes gemendo, sentindo até mesmo perto dele morte, perigo, aflição. E ele começa a orar, começa a clamar a Deus, começa muitas vezes dizendo: Deus me ajuda, Deus me socorre, né? Deus me ajuda. E ele começa a clamar ali a Deus. E às vezes a gente vê que no começo do salmo tá de uma maneira o salmista, e aí ele vai orando, ele vai falando com Deus, ainda não mudou a situação ao redor dele, mas ele termina o salmo de uma maneira totalmente diferente, com esperança, dizendo que vai se alegrar em Deus, que Deus é o socorro, que Deus é ali o abrigo, que Deus é a fortaleza, que Deus é o rochedo, né? Que Deus é Deus de salvação e Deus vai ali dar vitória contra os inimigos. Então a gente vê que a situação ainda não mudou ao redor, mas mudou no coração de quem estava orando, né? Então na oração, nós primeiramente somos transformados, nós vemos os nossos erros em oração e também a situação, a outra pessoa, ela é transformada. Então eu gostaria que você pegasse ali papel, caneta, nesse dia de hoje, primeiramente anotasse essa palavra, né? Anota aquilo que vai te chamando a atenção. Oração é oxigênio, oração traz vida para a nossa vida espiritual, oração nos transforma em primeiro lugar, depois transforma as circunstâncias, e ali depois de você anotar tudo desse devocional, anota ali aquilo que você quer que Deus transforme, talvez no teu marido, talvez nos teus filhos, em alguém ali da tua casa, da tua família. Faz igual um projeto, né? Um projeto de vida. Nós que somos da Igreja da Graça, esse mês de julho, nós estamos fazendo o mês do reforço do projeto de vida. Lá no início do ano, a gente faz um pedido de oração para todo o ano, 365 dias, né? E a gente apresenta ali diante de Deus os nossos planos, os nossos projetos, né? Ali diante de Deus. E nós estamos nesse reforço apresentando a Deus. Até um testemunho do projeto de vida, quando eu era solteira, eu fiz o meu projeto de vida e eu coloquei a respeito da minha vida sentimental, né? E eu fiz igual o projeto de uma casa mesmo, né? Eu coloquei ali o homem que eu quero é amável, é gentil, né? É um homem com boas palavras. Coloquei ali a estatura, né? Que eu queria uma pessoa alta, um homem de Deus. Fui descrevendo tudo aquilo que estava no meu coração. E é tão lindo que eu era obreira e o meu esposo era ministro na igreja. E eu lembro que eu olhei para ele assim, o olho dele preto, né, brilhante, e eu falava: nossa, que lindo. E eu lembrei ali do meu projeto de vida. Então coloque em oração. Você é solteira? Não case com qualquer pessoa, não ceda o teu coração para qualquer pessoa, né? Mas forje a pessoa que você quer em oração. Olha que lindo, falando sobre isso, Gênesis capítulo 24, a história é tão linda de Isaac e Rebeca, depois você pode ler tudo, não tenho tempo de falar aqui, né? Mas Isaac, quando ele encontrou Rebeca, no versículo Gênesis 24, versículo 63, Isaac indo para o campo, né? Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu Isaac e lançou-se do camelo, né? Então, quando Isaac se encontrou com Rebeca, ele estava como? Ele estava no campo orando. Olha que lindo, né? A gente encontra a pessoa que Deus tem para nós, de que maneira? Em oração. Em propósito de oração, né? Então, se você é solteiro, ore, busque, cave na presença de Deus, e você cavando fundo na presença de Deus, você vai encontrar ali como uma mulher virtuosa, né? Você vai encontrar uma mulher virtuosa, um homem virtuoso, né? Igual o valor de um rubi, algo muito precioso. Mas a gente não ora só no começo, não. A gente
continua em oração. Isaac então casou-se ali com Rebeca e ele continuou orando por Rebeca. Rebeca era estéril, né? E ele tinha total liberdade. Antigamente era assim, né? Eles podiam ter mais de uma mulher, principalmente se a mulher ali não concedesse filhos. Isaac então podia procurar uma outra mulher para ele poder ter filhos, mas ele não quis outra mulher. Ele não reclamou de Deus, né? Deus, a mulher que o Senhor me deu tá com defeito, a mulher que o Senhor me deu é estéril, o problema está nela, né? Não, ele orou por ela. Gênesis 25 agora, versículo 21 diz, e orou, né, Isaque instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, então concebeu, né? Ali parece que Isaac orou só um pouquinho por ela, mas se você for ler no versículo 26, a Rebeca, ela dá luz aos gêmeos, né? Aos filhos, quando 20 anos depois, né? Então Isaac ficou 20 anos orando pela esposa dele, para que a esposa dele desse a luz, para que a esposa dele tivesse a graça, né, de gerar. Olha que coisa linda, né? Às vezes a pessoa ora um dia, 2 dias, um mês, né, um ano, e a pessoa desanima. Não, já tô há 1 ano já indo na campanha da família, me ajoelhando, orando, buscando pela minha família e nada mudou. Ei, oração não pode ter prazo de validade, né? Não é orou um pouquinho e deu, não, é orar até ter resposta. Isaac orou insistentemente, né, por Rebeca. Ele orou durante 20 anos, até a mulher dele gerar, até a mulher dele conceber, né? Ele não podia desistir da Rebeca em oração. Por quê? Porque ele teve na vida dele um milagre também. Ele não podia dizer, não, a estéril não pode ser mãe, não, a estéril não pode dar à luz, porque ele era fruto de uma estéril, ele era fruto de uma mulher idosa, de um homem idoso, de um fruto na velhice, né? Então, assim como ele era um milagre e tinha uma promessa sobre a vida dele, essa promessa não era só sobre a vida dele, mas a promessa também era sobre a vida da Rebeca, que ambos seriam usados por Deus para dar continuação lá ao que Deus falou a Abraão, que a descendência dele ia ser poderosa, ia ser numerosa, que ele ia ser pai de uma grande nação, de uma grande multidão. Então não desista de orar. Orar dá jeito sim. Tem gente que diz, não, orar não adianta. Adianta. Não, orar não resolve. Resolve. A palavra de Deus diz, né, em Tessalonicenses, orai sem cessar. Jesus contou uma parábola sobre não desmorecer, né, em oração, mas ser fervoroso, apresentar diante de Deus, né? Então faz ali o teu projeto, teu pedido de oração, apresenta a Deus nesse dia, apresenta a Deus de madrugada, né? Apresenta ali diante de Deus. Assim como Deus ouviu Abraão, ouviu Sara e diz aqui, ouviu a Isaac, Deus não faz acepção de pessoas. Deus também vai ouvir a tua oração. Amém? Se você estava aí escrevendo enquanto eu ia falando, pega aí o seu pedido de oração. Vamos apresentar a Deus a nossa casa, vamos apresentar a Deus a nossa família. Uma das maneiras mais lindas de nós amarmos a nossa casa, de nós honrarmos o nosso marido, a nossa casa, é orando por eles, amém? Vamos apresentar a nossa família a Deus. Pai, nós apresentamos ao Senhor a nossa vida, Pai, sentimental. Talvez eu esteja orando por pessoas solteiras que estão pedindo um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não deixa, Pai, essa pessoa se enganar. Isaac estava orando quando encontrou Rebeca. Essa pessoa não vai encontrar a pessoa certa no lugar errado. Essa pessoa não vai encontrar a pessoa certa no mundo. Não. Ela vai encontrar na igreja. Ela vai encontrar em oração. Ela vai encontrar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não alguém para machucar, magoar o seu coração, mas alguém que lhe traga prazer, alegria. Alguém com quem
quem juntos eles possam forjar uma família. Pai, eu oro por aqueles que são casados. Talvez essa pessoa orou no início, mas parou de orar. Não podemos parar de orar. Isaac orou no início, mas também orou por Rebeca insistentemente. Ali ele clamou com fervor diante de Deus para que a mulher gerasse, para que a mulher concebesse. A palavra de Deus diz que Deus ouviu Isaac, mas que levou 20 anos para que Rebeca então viesse ali gerar o filho. Pai, ajuda essa pessoa a aguardar, esperar com fé, para que ela veja o livramento, para que ela veja a transformação do seu casamento, do seu relacionamento. Abençoa, Pai, a casa, abençoa os filhos, abençoa a família. Família é um projeto do Senhor, família é uma bênção de Deus. Então alcança cada pessoa que está aqui participando dessa live. Pai, eu quero ver embaixo desse devocional muitos testemunhos, Pai, de muitos anos, até mesmo os futuros, pessoas vindo aqui dizendo: eu orei e valeu a pena, eu orei e Deus respondeu, eu orei e Deus transformou. Primeiramente, Deus me transformou e Deus mudou minha casa. Aleluia! Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos, porque nós sabemos que o Senhor ouve e responde às nossas orações. Obrigado, Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Não deixa lá, né, a tua folhinha rolando, deixa dentro da tua Bíblia. Sempre que você for ali, né, orar, apresenta diante de Deus. Se precisar ir aumentando e ampliando a tua tenda em oração, vai que Deus é contigo, tá bom? Espero que essa mensagem tenha te abençoado. Um abraço apertado da irmã Dani. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.